Você vai me escutar? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias. Hoje, Jeremias, capítulo 38. Mas antes é necessário que eu faça três pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque nela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E ainda estamos em janeiro, portanto, dá tempo de você aceitar esse desafio que é ler a Bíblia toda em um ano. Aceite, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja, portanto, na descrição desse estudo no nosso canal no YouTube, ou então na nossa página no Instagram, você pode conferir ali os dias, horários e temas de cada estudo. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento de Deus, você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E depois desses pedidos, vamos então para o texto de hoje, Jeremias capítulo 38, do versículo 14 até o versículo 19, diz assim: Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero pedir-te uma palavra, disse o rei. Não me escondas nada. Jeremias disse a Zedequias: Se eu lhe der uma resposta, você não me matará? Mesmo que eu o aconselhasse, você não me escutaria. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias: Juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não te matarei, nem te entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Você e sua família viverão, mas se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão, nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: Tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me matarão, maltratarão. Portanto, como a gente sempre pede, é necessário que você leia todo o capítulo, no caso, o capítulo 38, para você entender por que que nós destacamos aqui um pedaço aqui do capítulo. E é válido lembrar que na parte que antecede esse texto, ou seja, do versículo 1 até o versículo 13, vai falar a respeito de que algumas pessoas ali que serviam ali na corte do rei, eles pediram então para prender Jeremias, porque Jeremias estava incitando o povo, segundo as palavras deles, ele estava incitando o povo a se render e a não querer lutar por conta das suas profecias. E o rei Zedequias permite, eles pegam ali o profeta Jeremias, colocam ele ali num poço, deixam ele ali preso ali no poço durante um período, até então que um eunuco foi lá e falou com um eunuco etíope, falou com o rei Zedequias o que eles estavam fazendo com Jeremias. E aí Jeremias autorizou então esse etíope chamado Ebed-Meleque a retirar Jeremias ali do poço. E aí o Jeremias voltou ali
a ficar ali no pátio onde ele estava anteriormente. E aí entra nesse trecho, depois dessa parte aí desse início, que vale a pena você ler, como eu já disse. Aí então agora o Zedequias parece estar interessado ali em saber qual que é a vontade do Senhor. Na verdade, quando a gente pega esse texto que nós recortamos aqui, existem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração, porque Jeremias já vinha profetizando aqui, já está no finalzinho do reinado aí de Zedequias, ele já está prestes aí a ser conquistado e ele tem medo, então ele parece desejoso de saber a vontade do Senhor, mas na verdade esse desejo dele é apenas para salvar a sua própria vida, portanto é um desejo egoísta, ele não está pensando no bem-estar do povo, ele está pensando na longevidade dele e o que, que ele pode fazer para continuar vivo, não morrer e sofrer o menor dano possível. E por incrível que pareça, ele vai até o profeta Jeremias fala, olha, se eu for falar o que Deus tem me falado, você vai acabar querendo me matar, você não vai me ouvir. Até hoje são 11 anos eu falando com você, você não me ouvindo, você me tratando mal e tudo mais. E aí agora você vai querer ouvir? Se você falar comigo, você não vai fazer nenhuma maldade comigo e eu vou te falar. E aí então o rei Zedequias promete, faz esse juramento aí para Jeremias, e aí Jeremias vai trazer para ele uma palavra, e Jeremias fala, olha, se entregue agora, olha só as palavras de Jeremias para o rei Zedequias aqui no versículo 17, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Você e sua família viverão. Mas se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, essa cidade será entregue nas mãos dos babilônios e eles a incendiarão. Nem mesmo você escapará das mãos dele. Por isso, agora o profeta Jeremias traz essa palavra, só que o rei Zedequias parece desejoso de conhecer a palavra do Senhor, mas ele vai falar mais adiante, lá no versículo 19, ele fala: o rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me maltratarão. Portanto, ele tinha medo. O grande problema do rei Zedequias é que, primeiro, ele ouvia o que o profeta falava, mas não colocava em prática aquilo que o profeta falava. Ele não fazia por medo. Portanto, nesse momento ele não fazia por medo. Ele estava com medo de ser maltratado. E isso, antes da gente dar continuidade aqui no pensamento que a gente tem proposto para o estudo de hoje, eu quero compartilhar com vocês ainda dois textos desse período. E o primeiro está lá em 2 Reis, capítulo 24. Lá em 2 Reis, capítulo 24, versículo 18 diz: Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutai, filha de Jeremias, ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Joaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para fora da sua presença. Portanto, aqui falando como é que foi esse reinado do rei Zedequias. E na continuidade aqui, no capítulo 25, vai falar aqui a partir do versículo 4. Então, capítulo 2 Reis 25, versículo 4 diz: Então o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros próximos ao jardim do rei. Embora os babilônios estivessem
em torno da cidade. Fugiram na direção da Arabá, mas o exército babilônico perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram e ele foi capturado, foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram os seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Portanto, era o que Jeremias havia profetizado aqui em Jeremias capítulo 38, versículo 17, que Jeremias traz a palavra do Senhor para ele e fala: se entrega, se você se entregar, não vão incendiar a cidade, não vai acontecer nada. Se você continuar lendo o restante aí do capítulo 25, você vai perceber então ali que vem Nebuzaradã e vai atear um mês depois de ter acontecido isso, né? No 7º mês, então Nebuzaradã vai até Jerusalém e queima o palácio, queima o templo, taca fogo na cidade ali. Portanto, a gente percebe nesse texto de 2 Reis que Zedequias não cumpriu a proposta ali do rei, do profeta Jeremias. Eu quero ler também aqui, 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônicas foi escrito depois de 2 Reis. Portanto, diz assim, 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 11. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. Portanto, aqui em 2 Crônicas, vai falar que ele não quis se humilhar diante do Senhor, segundo as palavras do profeta Jeremias. O profeta Jeremias trazia uma palavra para o rei Zedequias e ele não quis se humilhar. Ele era obstinado, palavra que está usando aqui nesse texto. O que significa se humilhar ao Senhor? Esse se humilhar significa depender do Senhor, seguir a vontade do Senhor. Jeremias propôs aqui para ele, para que tudo fosse bem para ele, mas ele não quis seguir ali as palavras do Senhor. Ele parece interessado em querer conhecer a palavra do Senhor, mas não se volta para ele. E que lição que nós podemos tirar disso tudo aqui? O Senhor Jesus, ele fala conosco lá em Mateus, lá no capítulo 16, ele vai falar a partir do versículo 34. Mateus 16, 24, fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Portanto, o caminho que nós temos para seguir nos nossos dias e o que a gente aprende com essa lição é que nós precisamos nos render ao Senhor, nos humilhar ao Senhor. Como é que você se humilha ao Senhor? Não fazendo a sua vontade, mas fazendo a vontade dele. Aqui Jesus fala: olha, se você quiser salvar sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por amor a mim, você vai ganhar, você vai achá-la. Portanto, nós precisamos nos voltar para a vontade do Senhor, crendo que a vontade dele, como está escrito lá em Romanos 12:2, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O que acontece é que às vezes nós nos encontramos da mesma forma
como o rei Zedequias aqui, interessado e sempre olhando para a gente. Eu vou pedir para a Viviana deixar aqui um livro para a gente poder ler a respeito de orgulho e humildade. E leia esse livro que é tão curtinho, é um livro curto, vai estar na descrição desse estudo no YouTube, e ali você vai poder pegar o nome do livro, que tem 40 e poucas páginas, é uma leitura rápida, mas que vai te ajudar a entender o que é humilhar-se diante do Senhor, o que é ser humilde como Jesus foi humilde. É há tempo e estamos em tempo de nos voltarmos para o Senhor e nos humilharmos diante dele, com isso fazendo não a nossa vontade, mas a vontade dele. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.